Então vamos lá. Primeiramente, né, uma boa tarde a todos. É um prazer receber aqui o Paulo, o Célio, que são grandes amigos meus aí, né? Juntamente aí com o Mihai, que é um grande parceiro, com o Daniel e com o Diego. A gente também tem a presença aqui ilustre da nossa gerente da corretora Exclusive Markets, que é a Gabriela, que é lá de Chipre, da Europa. Exato. E hoje ela veio para falar um pouquinho só sobre a corretora, né? Que é a nossa parceira aí que vai trazer essa tecnologia que eu já expliquei resumidamente para vocês, que é a tecnologia PAN. Certo, pessoal? Eu queria mostrar aqui para vocês, já na minha tela, aqui a gente tem o site da corretora, Exclusive Markets. Eu queria perguntar para a Gabriela se a forma de pronúncia da corretora está correta. É Exclusive Tá Markets ou certinho, sim. Makers? Markets, de Markets, ok. mercado. Ok. Então, Ah, ó, eu vou deixar a Gabriela falar um pouquinho sobre a corretora que ela faz parte, e aí eu vou fazendo algumas perguntas, né? Talvez seja dúvida até de algumas pessoas aqui dentro da live. tá bom, perfeito, Fique à vamos lá. vontade, Gabriela. Então, provavelmente muitos de vocês ainda não tinham ouvido falar da nossa corretora, e isso tem um porquê, e eu acho que não vale a pena falar de outra forma. A Exclusive Markets é um projeto recente, nós estamos no mercado há mais ou menos 3 anos, ok, com essa marca. Mas a nossa presença no mercado financeiro, em serviços financeiros, ela é muito antiga, ok? A Exclusive Markets nasceu de uma necessidade de abrir o mercado para o cliente retalho, ou seja, para o cliente, tanto o cliente que deposita US$ 10, tanto para o cliente que pode depositar US$ 20.000, ter acesso ao mesmo tipo de tecnologia. Ok? A nossa empresa mãe inicial era uma empresa de câmbio real, que tem mais de 450 escritórios na Europa, chamada Exclusive Change. E nós temos uma terceira marca que é para clientes institucionais, a nível de investimento de fundos financeiros, tais como seguradoras, fundos de pensões, etc., que aí nós trabalhamos já na casa dos milhões, e também somos provedores de liquidez, ou seja, nós montamos novos brokers, providenciamos liquidez para esses brokers e para outras empresas que já existam também que necessitem de liquidez. Ou seja, nesse momento nós temos uma instituição muito grande. O projeto da Market é recente, mas ele é muito interessante e ele é muito pertinente por toda a equipe, por toda a história de serviço a nível financeiro que a gente acumula, ok? A principal vantagem de trabalhar com a gente nesse momento, e que foi o que atraiu os meninos e que a gente tem conversado, é de fato a tecnologia que a gente tem a capacidade de desenvolver e trazer para vocês, que nesse caso é a tecnologia PAN, que é uma tecnologia transparente, que faz uma espécie de fundo de investimento, quando na realidade você não precisa ter milhões para investir, você pode confiar numa pessoa, numa instituição, para poder gerir os seus fundos, e essa pessoa vai gerir os seus fundos se baseando numa tecnologia transparente, onde você tem a possibilidade de depositar, retirar, verificar o crescimento dos seus investimentos constantemente, e ir aplicando conforme você deseja. Por outro lado, temos, da minha parte, eu sou a gerente desse projeto e, portanto, todas as pessoas que vierem trabalhar com a gente vão passar por mim. E eu vou poder estar ajudando vocês com toda a parte burocrática. Aí também dando dicas, porque a gente vai aqui começar com esse projeto que vai ser muito interessante por tudo aquilo que a gente tem conversado, mas nada impede também que, eventualmente, vamos dizer, o Paulo falou: o meu investimento está indo tão bem, mas eu quero aprender a fazer umas coisas também. Será que a Gabriela pode me ajudar? Sim, a gente pode ter a sua conta individual, onde você aprende um pouquinho sobre o mercado, onde você faz as suas aplicações sozinho, onde você, né, vai aprendendo uma coisa nova. E, portanto, acaba por ter todas essas facetas. Ahn, Ok, Queria saber Gabriela, se vou tem fazer uma alguma pergunta. perguntinha para ti, que talvez seja perguntinha de outras pessoas também. Uhum. Hoje tu é uma das gerentes, né, que vão trazer aí todo o suporte e atendimento aos nossos clientes, a gente.
Mas nesse caso, quando uma pessoa vem aqui na corretora, cria uma conta, no caso ela vai ser direcionada automaticamente para você ou vai ter alguns outros gerentes que também podem estar auxiliando aí? Eu sei que Nesse algumas momento, corretoras elas têm mais de um gerente, né? nesse momento, todos os clientes que farão parte desse projeto serão encaminhados para mim, Ok. Então tu vai estar ok? auxiliando todas as pessoas que vão querer fazer parte da nossa estratégia, da nossa tecnologia PAN. E caso a pessoa também queira conhecer um pouco mais sobre o mercado de Forex, né, ou investir em outras situações, também pode estar auxiliando. Exatamente. Eu vou estar Perfeito. sempre disponível normalmente pelo meu WhatsApp ou Telegram, ok? Em breve a gente vai ter algumas alterações no portal, onde a gente vai ter mais acesso através do portal, mas eu acredito que o método favorito hoje em dia de comunicação do brasileiro acaba sendo, de fato, esse tipo de aplicações e acaba aproximando a gente. Ok. Outra perguntinha que eu gostaria de fazer, que também é a dúvida de muitas pessoas, é falar um pouquinho sobre a regulamentação da Exclusive Markets. Uhum, correto. Portanto, na Exclusive Markets, a nossa licença é Seychelles, ok? E algumas pessoas podem perguntar, mas vocês estão no Chipre e a vossa regulamentação não é do Chipre. Pois é, porque a regulamentação do Chipre ela é regulamentação europeia, ok? Nesse momento feita pela SAISEC, que é a instituição nacional, depois que está abaixo da instituição europeia, que é a ESMA. E essa regulamentação, ela tem algumas limitações que são determinadas pelas instituições europeias. Por exemplo, clientes institucionais que trabalham com a nossa marca Exclusive Capital normalmente estão abaixo da SAISEC, ok? Para que nós possamos oferecer mercado a todos os tipos de clientes mundialmente, elas não podem estar reguladas pela SAISEC. E uma dos destinos, existem vários países onde se faz regulamentação financeira, e um deles é na Seychelles. Existe também, por exemplo, as Ilhas São Vicente e Grenadinha, as Ilhas Caimã. E a maior parte dos brokers que vocês podem verificar, eles vão ter sempre esse tipo de licença, que é uma licença internacional. Isso permite com que nós tenhamos uma regulamentação a nível de qual é a alavancagem que a gente vai oferecer, quais são os produtos, como os produtos devem ser demonstrados para o cliente e dar a segurança para o cliente que existe um órgão que regula e fiscaliza as operações nesse sentido. Perfeito, perfeito. Né, para muitas pessoas, talvez, que nunca tiveram contato, hoje existem várias corretoras dentro do mercado para que a pessoa possa criar uma conta e começar, né, a especular esse mercado com investimentos a partir aí de US$ 100, né? E dentre várias corretoras que existem no mundo afora, aí, internacionalmente falando, a gente escolheu aí fazer parceria com a Exclusive Markets pelo serviço, a tecnologia, a transparência, né, e também a segurança aí através dessas regulamentações, né? Eu conheço um pouco dessas regulamentações, né? Tem gente que às vezes não conhece tanto porque é lá no exterior, né? Mas a gente que estuda um pouquinho o mercado tem que estar sempre pesquisando, analisando isso, porque é onde a gente coloca o nosso dinheiro, né? A gente tem que ter essa segurança. Então, talvez algumas pessoas já Exato. conheçam, outras não, mas daí a gente vai conversar aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês também uma plataforma de negociação de Forex para vocês entenderem. Vou mostrar alguns históricos de operações do nosso trader também para vocês terem uma ideia de consistência, uma ideia de lucratividade, porque na verdade o que a Exclusive Markets é? Uma corretora onde vocês, clientes, vão estar abrindo suas contas e fazendo seus depósitos diretamente na corretora para fazer suas operações normais, né? Então, Douglas, posso só fazer uma pode, emenda claro, nessa, porque eu acho que é o mais fácil explicar dessa forma. A perfeito. conta PAN, ela na realidade, ela funciona como um fundo de investimento, ok? Então, na realidade, você criará a sua conta enquanto cliente normalmente, fará a sua verificação, você terá a possibilidade de negociar sozinho, caso você queira, pode abrir várias contas de negociação, e você pode escolher, nesse caso, com o projeto que a gente está fazendo aqui,
com a empresa, depositar certos montantes para que um trader experiente, nesse caso que será o gestor dessa conta, negocie com esses valores no totais de você e das outros investidores. E a tecnologia que é interessante sobre esse projeto é que a própria plataforma ela faz as medições e a separação dos valores. E, portanto, você tem sempre o valor líquido já a nível de lucratividade demonstrado na sua conta para depositar mais, para retirar, para poder fazer aquilo que for interessante relativamente aos lucros que foi criado por esse trader, esse gestor mais experiente. Então, eu não usaria a expressão espelhamento, porque as operações não vão acontecer de maneira individual em cada conta, mas elas vão acontecer em uma conta só, e a conta PAN faz a redistribuição dos lucros de acordo com aquilo que foi depositado por cada cliente. Perfeito, perfeito. Okay. Não, ficou bem explicado. É que a gente às vezes tenta resumir, né? E fica um pouco, às vezes pode aparentar. Porque pode aparentar para algumas pessoas que já tenham ouvido falar como se fosse um copy trading. Isso, cada pessoa exato. tem uma conta e uma operação é aberta na conta master e espelha para as outras contas, mas não é o caso. Uma operação vai ser aberta no total e o lucro é redistribuído, ok? Não a operação. Perfeito, perfeito. Então vocês podem ficar tranquilos, o Douglas vai estar apresentando para vocês ali o histórico do nosso trader, hoje o que ele tem dentro do mercado de consistência, entre outros, né? A positividade dele para vocês ficar tranquilos nesse requisito, que é um requisito que é tão citado por várias pessoas com essa tecnologia. Perfeito. Pode apresentar aí, Michael, agora para eles. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver, pode desmutar o microfone, fica à vontade. Às vezes a dúvida sua pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Mas a gente vai tentar responder aí, caso também, né, não tenha dúvidas, vamos tentar auxiliar, né, as dúvidas mais frequentes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do histórico do nosso operacional, dos traders que operam uma das contas nossas, né, com os resultados impressionantes para vocês. Eu vou tentar explicar um pouco sobre as notas de corretagem, porque eu acho que muita gente não conhece aqui, mas quem conhece vai facilitar bastante. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu consigo mexer. Vocês estão conseguindo ver bem a tela aí? Sim, Douglas. Perfeito. Aqui eu tenho uma nota de corretagem, tá? Aqui já diz relatório do histórico de negociação. São as negociações feitas dentro da plataforma, operações realizadas, tá? Aqui a gente está com histórico do mês de janeiro e dezembro, tá? Então é dezembro do ano passado e janeiro agora deste ano. A gente tem aqui o histórico com data, horário, tá? O ativo que foi operado, o tipo de entrada que o trader deu, que no caso foi ordens de compra, ordens de venda, né? O volume financeiro que ele utilizou para fazer essa abertura, o lote, a gente chama de lote, né? O preço. Então aqui nessa nota de corretagem, a gente tem todas as informações desde a primeira entrada que o trader deu na operação, né, até o momento que ele saiu e o quanto ele teve de lucro na operação, né? E esse lucro, no caso aqui, cada posição dessa aqui é uma operação que o trader fez e teve resultado, né? Então aqui vai aparecer todos os lucros que ele teve e os prejuízos, né? Então a nota de corretagem ela acaba sendo muito grande. Eu não vou me atentar aqui a esses detalhezinhos pequenininhos, porque o que interessa pra gente fica mais embaixo aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui bem para baixo. Que na nota de corretagem ele mostra exatamente todas as operações realizadas pelo trader. Vem aqui para baixo. Ok. Aqui. Eu espero que esteja bem visível. Deixa eu tentar até aumentar um pouco mais aqui. O problema é que eu não consigo arrastar para o lado. Ó, aqui a gente tem um gráfico, tá? Esse gráfico aqui mostra o crescimento. Ó, tá mexendo aqui. O crescimento da conta
desde o momento que ela foi aberta e começou-se as operações dentro do mercado. Só que a gente vai se atentar a alguns detalhes aqui, ó. Mais embaixo, que é o principal que a gente precisa verificar de qualquer operador dentro do mercado para saber se ele tem uma consistência, para saber qual é o rebaixamento máximo que a conta que ele está operando teve. Né? Muita gente às vezes não sabe o que é rebaixamento, eu vou explicar. Né? Qual foi a assertividade que esse trader teve nas operações dele, e a gente vai estar mostrando aqui um pouquinho para vocês. Eu vou tentar dar um zoom aqui, mas a imagem acaba indo para o lado, mas vai ficar fácil de entender. A gente tem aqui, por exemplo, ó, rebaixamento máximo do saldo. O que seria esse rebaixamento? Rebaixamento é quando você abre uma ordem dentro do mercado financeiro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você está comprando um ativo, vamos supor lá o dólar. Você comprou o dólar e então você precisa que esse ativo suba, né? Você está especulando que o preço pode subir, então você entrou com um pedido de compra dentro desse ativo. E esse ativo então começa a se dirigir à sua posição, aonde fica lá o seu stop gain, onde fica o seu lucro. Porém, até ela chegar lá, o mercado ele tem uma volatilidade. Acaba às vezes que essa ordem acaba ficando negativa. Né? Então ele começa, em vez de subir, ele começa a descer do ponto de entrada que você deu. E quando ele começa a descer, você começa a ficar com um saldo flutuante, um saldo negativo, que é chamado de rebaixamento. Então, o rebaixamento é o quanto o trader ficou negativo dentro dessas operações até atingir o alvo dele, que seria o famoso gain, né? O lucro, né? O que todo mundo quer. Então, nesse caso aqui, o nosso trader fez operações nesse mês e teve um rebaixamento de 2,77%. Para quem já entende de rebaixamento, isso é muito pouco. Isso praticamente é um rebaixamento zero, tá? Porque hoje em dia um trader consistente dentro do mercado, ele consegue ter até um rebaixamento aí de 30%. E ainda é um rebaixamento considerável, é um rebaixamento bom. Acima de 30% já começa a ficar uma operação um pouco arriscada. Entende? Acima de 30%, então a gente tem operações um pouco mais arriscadas. Não significa que o trader vai perder o seu capital operando, mas significa que ele está arriscando um pouco mais para poder ter mais lucros, né? E nesse caso aqui, o nosso trader teve um rebaixamento de menos de 3%, trazendo o quê? Um pouco mais de segurança para o cliente, porque quando o trader faz uma operação onde ele tem um rebaixamento mínimo, significa o quê? Que ele ficou muito pouco tempo exposto com esse dinheiro na operação e logo em seguida ele atingiu o gain e saiu com lucro do mercado. Então isso é muito interessante. Outro ponto legal são as negociações com lucro, tá? Em porcentagem. Então aqui mostra que ele teve uma assertividade de 98,11%. Isso praticamente é quase 100% de lucro. Isso no mês de dezembro e janeiro, para vocês terem uma noção. Foram feitas 156 operações. Essas 150 operações foram operações de sucesso, operações de gain. E agora eu vou mostrar aqui as operações perdedoras. Aqui, ó, negociações com perca em porcentagem, 1,89%. Então ele teve apenas 3 operações de loss. Nesse período todo, ele fez o total aí de 159 operações, sendo que 3 apenas ele perdeu. Então isso é um resultado impressionante, difícil de se encontrar no mercado. Quem já buscou ou tem um pouco de conhecimento vai entender do que eu estou falando, né? Caso que tiver alguém com dúvida, não entende sobre isso, não tem problema que depois a gente conversa separadamente, explica detalhe por detalhe para que a pessoa possa entender. Né? Então aqui um dos históricos, tá? Eu vou mostrar outro para vocês aqui. A gente tem esse outro histórico aqui, que é o histórico de janeiro também. É a continuação do de dezembro e janeiro ali, a continuação. Então eu vou pegar já um histórico um pouquinho mais avançado aqui, do mês de fevereiro, tá? Mês de fevereiro desse ano. Continua aqui todas as operações que o trader fez e vamos lá para baixo, que é lá que interessa. Aqui já é o próximo mês. Pronto. Aqui mostra a curva de crescimento do capital através de um gráfico para poder facilitar a visualização, né? Aqui mostra mais ou menos o saldo, que ele estava nesse momento onde ele começou as operações. E aqui mostra o gráfico da evolução e o crescimento do capital. Vamos aqui para o que interessa. Rebaixamento da conta. Eu vou aumentar aqui, é mais fácil de ver. Olha só. Rebaixamento 13,71%. Então ele teve um rebaixamento de 13,71% no mês de fevereiro. Rebaixamento
baixíssimo, tá? Negociações com lucro dentro do mercado. Foram feitas 130 operações com lucro, dando uma assertividade de 94,20%. Então, é fantástico, com assertividade acima de 90% aí nas operações de Forex, tá? A gente teve aqui negociações com perca. Foram apenas 8 operações perdidas, tá? 5,80% de perca. Então significa o quê? De todas essas operações que foram feitas, praticamente 95% foram assertivas, né? Foram de lucro. E esse lucro vai ser dividido, né? Vai ser gerado tanto para você quanto para a empresa aí que faz esse trabalho com essa tecnologia, certo? Vamos agora para um próximo mês aqui, o mês de março. Mês de março aqui. Estou pegando os meses mais atuais, tá, pessoal? Agora, nos últimos meses aí do ano de 2021. Vamos aqui para baixo. Aqui a gente também tem a curva de crescimento do capital, mostrado no gráfico. Aqui uma conta um pouco menor, 10 mil dólares, e o crescimento, né? Aqui que interessa para a gente. Então, sempre que você for analisar um trader, isso aqui é importante ser analisado. Rebaixamento, praticamente zero, né? 0,06% de rebaixamento. Isso é muito pouco. É praticamente nada. Negociações com lucro, 93,33%. Nesse mês de março foram feitas 70 operações com lucro e negociações com perca, 5 operações apenas com prejuízo e uma porcentagem de 6,67%. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um resultado extraordinário, um resultado fantástico, que vai trazer uma alta assertividade para você que está fazendo seu investimento, seja ele pequeno, grande, médio ou grande, você vai ter tendo uma assertividade muito alta dentro do mercado e vai estar se beneficiando dessa tecnologia, vai estar se beneficiando das operações feitas pela nossa equipe de traders, que já tem experiência aí dentro do mercado. O Mihai deve ter falado sobre isso. O trader já vem aí há 3 anos sem terminar um mês negativo. Aqui vocês já têm uma noção disso. Então, assim, pessoal, quando eu convidei vocês, quando eu mostrei essa oportunidade para vocês, eu convidei por conta disso, né? A gente está aqui com um resultado, que isso aqui eu posso depois mandar para vocês, se vocês quiserem analisar, levar numa pessoa de confiança de vocês para analisar, pode ficar à vontade, eu posso estar passando isso para vocês, tá certo? Por quê? Porque a gente quer passar o máximo de transparência possível, tá? Porque o que acontece? Hoje existem várias oportunidades aí no mercado, várias. Só que não existe transparência no negócio, né? Não existe transparência. E muitas delas, infelizmente, acabam levando dinheiro das pessoas, como já aconteceu com a maioria das pessoas que estão aqui dentro da live, né? Eu já fui vítima disso, o Célio já foi vítima disso, o Paulo já foi vítima disso, Teixeira já foi vítima disso, o Mihai, o Diego, todo mundo, infelizmente, confiou numa oportunidade, numa empresa, porém o dinheiro ficava na mão dessas pessoas, né? Aqui, através da tecnologia PAN, o dinheiro fica na mão do cliente. O dinheiro vai ficar na sua própria corretora, na sua própria conta, né? E através dessa tecnologia a gente vai conseguir gerar rendimentos para você e também para o trader, para a mesa que está fazendo essas operações. Então, as duas partes se beneficiam desse lucro, entende? Então, isso que é muito interessante e legal. Até aqui, eu queria perguntar se alguém ficou com alguma dúvida. Eu sei que alguns entraram no final ali, como o José Marques, o nosso amigo Teixeira ali entrou depois. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade. Pode abrir o microfone, perguntar. Se ninguém tiver dúvida. Que de fato é bem impressionante o histórico do trader. Já tinha visto um histórico assim, Gabriela? Não. Não tinha visto? É muito bom. Não, existem traders muito bons, eu trabalhei com traders muito bons, muito lucrativos, mas é difícil às vezes. A gente tem que ser transparente, é difícil às vezes, a nível de mercado. Eu próprio também negocio e às vezes tenho alguma dificuldade em fazer certas gestões. E, portanto, é um histórico muito interessante. Perfeito. Não, a gente fechou uma parceria com esse trader, já é conhecido há tempo do Diego, do Mihai. Foi através deles que a gente conseguiu esse contato.
E é um cara que já tem experiência aí, há mais de 10 anos de experiência no mercado. E de 3 anos para cá, através da estratégia que ele criou, né, do operacional que ele tem, ele conseguiu esse resultado impressionante aí. Eu Mas só tenho uma pergunta: tem pode. conflito de interesse em eu investir também? Só porque eu sou gerente? Não, claro que não, fica à vontade. Já conhece aí o Mihai, o Diego, conversa com eles aí. E a gente está aqui realmente para trazer essa oportunidade, coisas boas. Como eu acabei de falar, a gente passou por experiências ruins e a gente vem procurando algo interessante no mercado, algo real, né, e transparente. Então a gente decidiu através da FOB. O Mihai chegou a falar um pouquinho da FOB, Mihai? Eu falei um pouco, mas ficou bem aberto, porque não Então, estava com a perfeito, tela para compartilhar. perfeito. Então a FOB Wonderdesk, né, que foi a empresa que está trazendo essa tecnologia, essa parceria com a Exclusive Markets, essa parceria com o trader, com essa equipe de trader que vai estar fazendo as operações dentro do mercado Forex, é a FOB que está fazendo esse meio caminho, né? Quem é a FOB? A FOB é um grupo de investidores focado em rentabilizar o capital dentro do mercado, como bolsa de valores e Forex, né, com operações tanto manuais quanto automatizadas, para poder estimular um pouco do crescimento financeiro, profissional e pessoal de cada colaborador e parceiro da nossa empresa. A FOB hoje ela tem como visão se tornar uma corretora e um banco aqui dentro do Brasil, esse é o objetivo dela, e tem como sonho se tornar um ativo dentro da Bolsa de Valores, um ativo de capital aberto, para que a gente possa estar investindo, né, e comprando ações da própria empresa que a gente vai estar fazendo parte aí. Então, bem interessante. E o que a FOB faz? Ela faz essa interligação do cliente com o mercado financeiro. Então, a FOB vai fazer o meio de campo. Então, o cliente que não tem conhecimento do mercado, não tem experiência em operações, como a própria Gabriela acabou de falar, ela opera, ela já tem um conhecimento do mercado, mas talvez ela não consegue ter essa consistência que a nossa equipe de traders tem, e através da FOB ela pode fazer o quê? Unir, né, o útil ao agradável, né? Trazer esse operacional assertivo, essa qualidade de operação para dentro do financeiro dela. Então ela vai ter a conta dela lá dentro da corretora, com seu valor aplicado, e automaticamente as operações vão estar acontecendo, né? E gerando aí dividendos para ela. Eu quero que vocês façam perguntas aí, porque eu não acredito que todo mundo entendeu perfeitamente. Eu vou até antes, vão anotando aí no papel, se vocês têm alguma dúvida, vão anotando aí no papel. E antes disso eu vou mostrar aqui para vocês uma plataforma de negociação de Forex. Pronto. Acredito que está todo mundo vendo a minha tela aí, certo? Confirma para mim se está todo mundo enxergando a minha tela. Tudo ok. Perfeito. Certinho. Pessoal, isso daqui é uma plataforma de negociação dentro do mercado Forex. Tá? Forex, como vocês já conhecem, né, é um mercado internacional que movimenta aí de 5 a 7 trilhões de dólares, um dos mercados mais aquecidos no mundo, né? E hoje, dentro desse mercado, a gente tem as grandes instituições, os grandes bancos, os grandes players que operam dentro desse mercado, um mercado especulativo, onde eles tentam extrair o máximo de lucro deste mercado. Aqui no lado esquerdo, vocês podem ver, eu vou puxar um pouquinho a barra, a gente tem o quê? A gente tem os ativos que a nossa equipe de traders opera hoje dentro do mercado. Então a gente tem vários ativos aqui, como USD-CHF, GPP-USD, Euro-USD. E o que são essas siglas, né? Essas siglas aqui nada mais é a abreviação de duas paridades de moeda. No caso, vamos falar aqui do Euro-USD, que é o mais conhecido, né? Euro, no caso, o euro da União Europeia, né? Onde está a nossa amiga Gabriela, e o USD, que no caso é o dólar americano dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem o Euro-USD, que representa essas duas moedas. A gente tem, por exemplo, o USD-JPY, o USD dos Estados Unidos, JPY do Japão, né, moeda do Japão. A gente tem o USD-CAD, também o USD referente ao dólar americano, e o CAD é o dólar canadense, certo? E assim sucessivamente. Então existem várias moedas aqui, ó, euro, franco suíço, Euroaud, que é o dólar australiano, e por aí vai. Então são vários ativos. Além de paridade de moeda, a gente também consegue operar o ouro, né? Por exemplo, o ouro, que muita gente talvez já investe, ou se não investe, já pensou em comprar ouro, né? A gente tem a opção aqui também de investir no ouro, que é o Gold, né? A gente tem o SHA-USD, que também é outra paridade de moeda também, que é onde
pareia o ouro com o dólar, né? E outros ativos. A gente tem índices aqui dentro também, onde o trade pode estar operando e gerando dividendos. No lado direito, a gente tem um gráfico, né? O que é o gráfico? O gráfico nada mais é do que o preço. O preço ele se movimenta para cima e para baixo. Hoje, por exemplo, vamos falar de um ativo que todo mundo conhece, o dólar. Né? O dólar hoje fechou o dia em quanto? Vamos ver aqui, só para nós tirar essa dúvida. O dólar fechou a 5,22. Então hoje o dólar, um dólar custa R$ 5,22, né? Então o dólar ele varia todos os dias, né? Quando o mercado abre, o dólar ele sobe, ele cai, ele desce. Como vocês sabem, há pouco tempo o dólar estava custando quase R$ 6, né? Então agora nas últimas semanas ele veio caindo e caindo muito. Para nós isso é bom, né? A gente sabe que as coisas começam a ficar mais fáceis de se comprar, ainda mais as coisas importadas. Mas aqui dentro do mercado isso não importa. Aqui dentro do mercado não importa se o dólar está caindo, se o dólar está subindo, porque o trader, quando ele faz a operação, ele pode tanto comprar quando o mercado está subindo, quanto vender e o mercado estiver caindo. Então aqui ele consegue ganhar tanto para cima quanto para baixo. E o preço, quando ele sobe, ele faz esse desenho que vocês estão vendo aqui na tela. Ele forma os famosos candles, ou candlestick em inglês, né? Traduzindo aí para o português bruscamente, vela. Né? Vela. Então assim que são as velas, os candles que são formados através do preço. Então o preço ele começa a cair, ele forma esses candles vermelhos. Vou abrir aqui para ficar mais grande. Vermelhos é quando o preço então está depreciando, está caindo, né? E quando a vela fica verde, o preço está subindo. Aí a gente tem outros, no caso, outras colorações aqui no azul e vermelho, que isso aqui são indicadores, né? Essas linhas são chamadas de médias, daí são ferramentas que o trader tem para poder estudar, né? E dar uma entrada, para ter um pouquinho mais de assertividade dentro do mercado. São ferramentas que vão auxiliar na operação dele. O legal dessa plataforma é que qualquer um de vocês pode ter. Né? No momento que vocês criar, por exemplo, a conta de vocês lá na Exclusive Markets, e vocês vão ter lá dentro do painel de vocês todas as suas informações referente à sua conta, e vai ter uma opção lá de plataformas, onde você vai conseguir baixar um MetaTrader. Nesse caso aqui, esse aqui é um MetaTrader 4, tá? Bem conhecido. Tem um MetaTrader 5 também. Lá você vai conseguir baixar o MetaTrader 4, vai poder logar na sua conta. E quando você logar na sua conta, aqui embaixo vai mostrar o saldo disponível que você tem na conta. Nesse caso aqui, essa conta que eu estou mostrando para vocês, ela tem $240 com 39 cents. A gente tem $240 aqui para poder operar. Eu não vou conseguir abrir uma operação aqui para mostrar para vocês, porque o mercado está fechado hoje, né? Ele fechou agora às 6 horas da tarde. Acabou de fechar aí, né? Fechou o mercado, então agora só no domingo à noite que o mercado abre novamente, né? Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, mas eu acho que o básico aqui que eu queria mostrar, que são os ativos, o gráfico, né, o saldo aqui, ficou bem claro, né? Então o nosso trader ele vai usar essa plataforma ou outras, né, que também tem no mercado para estar fazendo suas operações e gerando dividendos, gerando lucro para a empresa, para vocês, para nós clientes da FOB, certo? Então a princípio é isso, tá? Agora eu quero ver se vocês têm dúvidas. Ok? Dúvidas? Vamos lá? Preciso saber se o nosso amigo Paulo entendeu, tem alguma dúvida, gostaria de fazer uma pergunta. Célio, José, Teixeira. Oi, Michael, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Tá, tem algumas perguntinhas, então, para esclarecer. Certo? Tá? O valor mínimo de investimento, tem um valor mínimo? Sim, temos o valor mínimo. Só para mim não falar errado aqui, né? Eu queria saber, a Gabriela pode me informar corretamente, Gabriela, o valor mínimo da O Exclusive? valor mínimo de investimento na PAN são $100. O valor mínimo de depósito na plataforma varia de método. Se utilizando métodos locais que nós temos disponíveis, tais como boleto, TED e Pix, se eu não me engano, nesse momento são $10, mas se você utilizar cartão de crédito, carteira eletrônica como a Neteller ou a Skrill, é $1. E no caso, para a nossa estratégia, então, a princípio, seria $100? $100, exatamente. Certo. $100 para iniciar, exato. E no caso, esse valor, esse capital investido, tem que ficar um tempo de carência? Exatamente, perfeito. O tempo de carência é 3 meses.
né? 3 Na meses, tá? verdade, o cliente ele pode remover o capital dele a hora que ele quiser, certo? Só que se ele Sim. remover o capital dele dentro de 3 meses, antes que feche esse período, ele vai ser cobrado uma taxinha dele, entende? Vai ser cobrado uma taxa, É eu acho. só para explicar uma situação que é importante, as taxas elas sempre soam um pouco mal, e eu quero como gerente, e eu dei alguma assessoria para escolher esse tipo de configuração. As taxas elas não são para a gente lucrar, nem para mim, nem para a corretora, nem para quem está operando. As taxas elas são colocadas para desincentivar que vocês retirem o capital, porque não vai existir um grande, gigantesco retorno nesse tão curto espaço de tempo. Então, esse investimento ele deve ser encarado como um investimento de médio prazo, pelo menos. E, portanto, existe uma taxa para que, de fato, vocês, enquanto investidores, deixem o valor por algum tempo para que ele seja operado e para que ele gere o lucro que é esperado para vocês. Ok? Existe uma taxa, se eu não me engano, a gente fixou em 10% nos primeiros 3 meses, mas vocês têm toda a capacidade de retirar caso necessário, ok? Não é uma taxa muito alta, portanto, imagine que se faça $1.000 de lucro no primeiro mês, e o Paulo quiser retirar, o Paulo tem esse direito sem problema. E vai estar disponível para você fazer esse pedido. Perfeito. Muito bem. Ô, Douglas, outra perguntinha. Na questão assim de segurança do investimento, o que difere de outras empresas, por exemplo, que a gente até falou a respeito, que nós fomos, né, fomos vítimas no passado de alguns problemas aí, né? Qual é a segurança que o cliente tem para nosso investimento na corretora e no projeto, na ferramenta? Perfeito. A segurança que nós vamos ter investindo através da corretora é que nenhuma pessoa tem acesso às suas informações e ao seu dinheiro. Entende? Nenhuma pessoa, quando você criar uma conta dentro da Exclusive Markets, você tem acesso exclusivo e apenas você pode efetuar saques dentro da sua conta. Nenhum trader da equipe de traders da FOB tem acesso a isso ou permissão, né? Ah, Então, legal. até a Gabriela pode explicar melhor sobre isso, que ela é gerente, ela pode te dar uma informação melhor sobre. Exato. Uma das partes interessantes da conta PAN é que, por exemplo, na questão das pirâmides que existiu no Brasil nos últimos anos, o que acontecia normalmente? Você ia dar o dinheiro para a FOB, ok? Você colocava o dinheiro na FOB. E a FOB iria investir e te prometeria um lucro Exato. mensal, ou anual, quinzenal, enfim. A FOB ia te pagar. E você não tinha acesso a esse capital. Se você te quisesse retirar, você tinha que falar: ai, FOB, olha, eu quero X do meu capital de volta. E a FOB podia declarar falência e nunca te pagar. Sim. Ok? E o que acontece quando a gente utiliza essa tecnologia da PAN? E por isso é que ela é tão pertinente. Existe a necessidade de haver um programa a nível tecnológico que dê a transparência para o cliente, para que ele consiga confiar no gestor. Ok? Então você, por exemplo, conhece o gestor, conhece o histórico do gestor e fala: olha, eu conheço esse trader, gosto desse trader, ele tem uma conta PAN. Ele vai negociar com o seu dinheiro, Paulo. Isso é importante que vocês entendam. O vosso capital vai estar à disposição do trader para que ele negocie. Só que você tem todo o direito e a capacidade e a plataforma de observar como ele está investindo, o que ele está investindo, quando ele está investindo, depositar mais valores caso você queira acrescentar ao seu investimento e retirar os seus valores no momento em que você quiser. Então, o trader nunca vai conseguir retirar o seu dinheiro. Ele nunca vai ter acesso direto ao seu valor, ok? E a plataforma, a nível de tecnologia, ela distribui os lucros em proporção. E, portanto, imagina que o lucro desse mês, no geral da conta, PAN, foi de 30%. Se você investiu $50 mil, você terá a lucratividade de 30% do lucro
derivado ao seu investimento. Ou a pessoa que investiu $1.000 vai ter 30% derivado ao investimento de $1.000. A própria tecnologia faz isso, não existe mão humana nessa situação para que diminua essa ocorrência de erros, ocorrência de malandragens, vamos falar assim, se tiver que falar né? Sim, Um perfeito. palavreado, exato. Então, fica mais transparente, a própria plataforma faz esse cálculo, esse valor líquido está disponível 24 horas para você, e a única coisa que você faz é depositar ou retirar, ok? Quando você se registrar nessa conta PAN, você vai assinar um contrato, onde estão já determinadas todas as taxas, você já sabe quais são os quesitos, então não é passível de alteração no meio do dia, falar, não, agora a gente vai alterar essa taxa. Não é assim que funciona. Caso haja alguma alteração, terá uma nova documentação que você pode aceitar ou não aceitar, e, portanto, esse é o diferencial daquilo que tem sido feito. É a transparência e o poder na mão do investidor. Perfeito. Tá, Gabriela, eu respondi outra perguntinha já, aproveitando essa deixa. Referente à corretora, tá? Qual a nossa segurança, por exemplo, referente à corretora, em quesito de certificações, eu estou aplicando meu dinheiro está guardado na corretora, foi aplicado na corretora para que sejam feitas as negociações. Qual a segurança que essa corretora me dá? Na realidade, o dinheiro ele não é bem aplicado na corretora, não é? Nós somos uma corretora STP e, portanto, todas as vossas ordens vão para o mercado. Assim como outras corretoras que são regulamentadas, o seu capital ele somente pertence a você. Então, se, por exemplo, eventualmente um dia houvesse uma insolvência, os capitais têm que ser retornados para o cliente pelos mesmos métodos de depósito. E, portanto, não existe... Essa pergunta ela é importante, mas não existe esse risco. Não é uma coisa que é muito discutida, porque o capital é seu e só pertence a você e não à corretora em si. A corretora abre o mercado para você investir, mas ela não tem acesso aos seus fundos. Maravilha. Eu fiz essa pergunta porque eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui dentro, eles têm essa dúvida. Com certeza. Na verdade, a Exclusive Markets faz essa gestão para o cliente, é isso? A gente abre o mercado para que você possa aplicar, ok? Então, o seu valor sai da sua conta que você criou para o mercado. E, portanto, a corretora não tem acesso a utilizar os fundos de maneira alguma. Sim. Porque isso não existe. Da mesma forma que a conta PAN também não tem, né? Exatamente. O trader da conta PAN, ele tem acesso a fazer operações com o valor total da conta, mas ele nunca poderia retirar da conta um valor que não é dele, ou seja, que não sejam, por exemplo, taxas. Titular da conta. Exato. Exatamente. É como se for, na verdade, a corretora é como se fosse um banco. Né? Na verdade, todas as corretoras é como se fosse um banco. Então, por exemplo, eu vou até dar o exemplo do Paulo. O Paulo que fez essa pergunta, ele me passou os dados da conta dele. Ele tem uma conta numa corretora, né? E ele me passou os dados da conta dele para que eu pudesse fazer algumas operações no Forex para ele. Nesse momento eu consigo fazer operações, eu consigo lucrar, eu posso perder até o dinheiro dele se eu tiver feito alguma operação errada. Só que o que acontece? Eu não consigo sacar o dinheiro. Por que eu não consigo sacar o dinheiro? Porque somente o titular da conta consegue sacar. Mesmo ele me dando acesso total à conta dele, que ele me passou a senha da conta dele, o e-mail da conta dele, então eu consigo entrar lá dentro da corretora. O perfil é diferente da plataforma. Portanto, o Paulo poderia passar as credenciais dele da MT4, onde estão os fundos para serem investidos, né, que é a plataforma em si de negociação, mas você não tem acesso, por exemplo, ao perfil do Paulo. Exato. Onde o perfil do Paulo tem a documentação do Paulo, tem os métodos de pagamento do Paulo, e, portanto, você não tem acesso a essa parte. E não é possível fazer retiradas através do MT4. Você só pode fazer retiradas através do seu perfil, onde você poderia ter 10 contas MT4 com valores diferentes. Então, isso é muito importante. Por exemplo, se em alguma altura você precisar de ajuda, falar, Gabriela, eu não consigo conectar isso, não consigo fazer aquilo, eu posso falar, olha, Paulo, me dá a sua conta MT4 que eu vou abrir para você, não tem risco nenhum.
ok? Se você confia em mim Exatamente. para abrir e fazer o ajuste para você, eu vou abrir, vou fechar e você continua com a sua conta normalmente. Eu vou explicar isso para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Muita gente usa Neteller como uma forma de transacionar dinheiro dentro do mercado Forex. Tá? Neteller é uma carteira digital, como existe várias aí dentro do mercado, como a Skrill e outras. E Neteller ela faz o quê? Ela faz hoje o câmbio, né, do real para o dólar, do dólar para o real, e ela também funciona como uma carteira para guardar esse dinheiro para você, né? E essa carteira, quando você no caso ela é através de um e-mail, né? Ela é até bem parecida com o Pix, né? Hoje o Pix, quando faz o cadastro, tu tem como cadastrar o Pix pelo e-mail, pelo telefone, pelo CPF, né? Então tu forma aí várias chaves, né? Vamos dizer assim, chaves criptografadas para te poder utilizar. Tem alguém entrando na live aqui agora? Para você poder utilizar essa carteira, né? Então a Neteller lá, quando você tem um dinheiro dentro da sua carteira digital e você faz um depósito para dentro da Exclusive Markets, ela fica registrada lá dentro da Exclusive Markets. Então, se você tentar fazer o saque por outra carteira, você não vai conseguir. Você vai ter que fazer o saque pela Não é permitido. Exatamente, pela mesma carteira que você fez. Então, por exemplo, digamos que o Paulo fez a conta lá na Exclusive, colocou o dinheiro dele lá e disse assim: Bah, Douglas, acessa minha conta aí que eu tô com uma dúvida aqui, eu não tô conseguindo fazer isso, tu consegue me ajudar? E no momento que ele passar os dados, deixa eu cancelar aqui. No momento que ele passar os dados para mim, eu vou acessar a conta lá, e digamos que eu sou um cara malandro, tá? Eu tô querendo passar a perna no Paulo. Então, no momento que eu acessar a conta dele, eu tentar colocar qualquer outro tipo de carteira ou outra forma de saque de depósito, eu não vou conseguir. Entendeu? Somente aquele modo de transferência que já está registrado ao e-mail dele, que já está registrado à conta dele, vai ser possível. Então, se eu sacar, eu vou sacar para a conta dele. Eu não vou conseguir ter acesso. Entende? Então, isso que é interessante. Não sei se o Diego quer pôr alguma coisa ou a Gabriela quer falar mais alguma coisa. Então, A nível da segurança, eu só queria acrescentar também que nós temos os nossos departamentos de compliance, que é a nível legal, e o back-office e o suporte, e que esse tipo de transação, ele tem que seguir regras, né, como o Douglas estava falando, a nível de métodos. E, portanto, alguma operação suspeita, alguma situação suspeita na sua conta, uma tentativa de saque que não é compatível com o seu histórico, etc. Esse tipo de situação iria alertar e os nossos colegas fazem essa vigilância para que não haja problemas nas vossas contas. Então, também é uma mais-valia saber que existem humanos, pessoas que fazem essa monitorização. Exatamente, isso aconteceu comigo. Eu tenho uma conta numa corretora e eu precisei fazer um saque. Só que para vocês terem uma noção, eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo quando aconteceu comigo. Então eu fui fazer um saque, só que eu tinha feito o depósito de uma forma, né? Eu tinha feito por Neteller e essa Neteller era a minha Neteller, estava registrada no meu nome. E aí eu tentei fazer o saque pela Neteller da minha esposa, que, né, minha esposa, eu disse: vou sacar para a conta da minha esposa. Eles não permitiram. Disseram que houve uma divergência nas informações e aí um gerente da corretora entrou em contato comigo perguntando se eu estava tentando fazer o saque para outra conta que não era minha. E aí eu disse que sim e tal, e ele disse que eu não podia, mesmo eu autorizando por telefone, ele disse que eu não podia, porque para mim poder fazer isso eu tinha que fazer uma ativação, mandar algumas informações para a corretora poder certificar que eu estava fazendo uma transação segura, para então eles poderem liberar. Então existe todo um protocolo, existe toda uma segurança para evitar já esse tipo de fraude, né? Porque senha é uma coisa que muita gente às vezes digita, o PC ele tá com algum vírus, com algum keylogger que copia as informações, o hacker tenta invadir lá a sua conta para sacar os seus fundos, mas não vai conseguir, entendeu? Então, E porque esse tipo de operação é tanto um problema para você, enquanto trader, mas também para a empresa, porque uma empresa séria não lidaria com problemas de lavagem de dinheiro, por exemplo. Nós temos uma parte muito séria a nível de antifraude e, portanto, esse tipo de operação, entrar por um método e sair por outro, pode ser considerado lavagem de dinheiro, né? Porque não tem conexão. E, portanto, nesse sentido, um broker sério tem muita atenção a esse tipo de medidas. Perfeito, exatamente. Então, pessoal, a gente tem hoje um método operacional através dessa equipe de traders
onde eles operam dentro desse mercado, geram lucratividade, e essa lucratividade pode ser dividida com vocês através dessa tecnologia, né, que vai trazer essa segurança que a gente quer, né, essa segurança que muitos procuram, né. Só que essa tecnologia não é uma tecnologia nova, ela já existe há muito tempo. Só que, como eu até comentei com alguns de vocês, às vezes a gente desconhece, né, falta de conhecimento, de estudo, e a gente acaba não conhecendo isso. E aí quando a gente teve esse conhecimento e conseguiu essas parcerias, né, conseguiu essa equipe de traders que está fazendo esse trabalho, aí eu disse, não, era o que a gente precisava para a gente poder operar dentro desse mercado sem um conhecimento muito grande e gerar dividendos, né? Então, pessoal, a apresentação é isso, até para não se estender por muito tempo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, fique à vontade, abra o microfone, pode perguntar. Que a dúvida de você pode ser a dúvida de outro também. E se alguém quiser fazer alguma pergunta referente à FOB também, fique à vontade. E senão a gente vai estar encerrando a live. Mihai, Diego, gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo, Maico, tranquilo, tudo certo. E só faltando também que a FOB ela é uma gestora a qual ela apresenta para vocês esse produto tecnológico, tá? Então, só para reforçar, tem vezes que a pessoa pensa que a aplicação, tá aplicando na empresa, né? Não, é diretamente com a corretora, e a FOB ela é uma empresa onde que ela presta esse serviço da tecnologia. Ela está fazendo essa ligação do cliente com a corretora, né? Fazendo esse meio de campo que foi o que eu mostrei para vocês na apresentação ali no slide, né? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu acho que o que eu tinha que falar era isso. Claro que vai surgir algumas dúvidas. Se vocês quiserem algum material referente ao operacional do trader, quiser algum material da Exclusive Markets, quiser algum material da FOB, aí você pode estar me chamando no privado, né? Ou pode estar me chamando ali que eu vou encaminhando essas informações para vocês aí. Mas hoje eu convidei vocês para estar aqui mesmo para conhecer um pouco da corretora, conhecer a gerente, que é a Gabriela, que vai ser a nossa gerente dentro desse mercado, né, para tirar nossas dúvidas, para resolver problemas e também para estar aí compartilhando, né, com a gente toda essa tecnologia. Só acrescentando que quando vocês iniciarem os registros na plataforma, portanto, vocês vão ter acesso direto ao meu contato e a qualquer momento podem me questionar. Existe também um PDF que está feito. Em breve a gente vai fazer alguns vídeos, eu já estou preparando uns vídeos para ajudar também a nível da plataforma em si, mas temos já alguns PDFs criados para ajudar no passo a passo. E qualquer questão não é para ficar com vergonha, não. Falar, Gabriela, não consigo fazer, não sei fazer, não está dando certo. Eu estou aqui para ajudar mesmo. E a gente vai fazer com que essa transição, com que essa iniciação no projeto seja o mais fácil e mais tranquilo possível para vocês, tá? Tem alguns passos que são pertinentes. A gente vai ter que abrir uma conta, vamos ter que verificar uma documentação, escolher o método de depósito, depois assinar algumas coisas. Parece muita coisa, mas se a gente trabalhar junto, com calma, a gente chega lá rapidinho, tá bom? Perfeito. Então é isso, pessoal. Da minha parte, eu agradeço vocês tirarem esse tempinho de vocês aí, porque eu sei que a gente trabalha, tem o corre-corre do dia, né? Tirar esse tempinho para estar aqui participando com a gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu repito novamente, me chame no WhatsApp. Logo após vocês criar a conta de vocês na corretora, vocês vão ter acesso ao contato da Gabriela para tirar qualquer dúvida, né, mais pertinente à corretora. E por enquanto é isso, eu agradeço a todos que puderam estar aqui com a gente. E uma boa tarde a todos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, está aberta aí a perguntas. Excelente. Muito obrigado e uma boa noite, viu, Gabriela? Obrigada pelo convite, foi um prazer, uma boa noite para vocês todos e até breve, espero. Ok, Gabriela, muito obrigado, viu? Obrigada, pelo seu tchau. tempo aí. Tchau, tchau. Nada, imagina. Boa noite a todos também aí. Abraço a todos. Boa noite. Abraço, tchau. Boa noite, tchau, tchau.